Já se sentiu preso sem saber? Imagine um animal selvagem, um que passou toda a sua vida lutando por cada pedaço de comida, desviando de predadores, sobrevivendo à incerteza. Um dia, ele é capturado, mas não é colocado em uma jaula de barras enferrujadas. Oferecem algo muito mais sutil: um abrigo quente, comida servida todos os dias, água limpa, segurança. No começo, ele resiste, sabe que está preso, sente isso, mas com o tempo, algo estranho acontece: a luta se apaga, a inquietação desaparece, ele se acostuma, e o mais aterrador, a jaula se abre. Ele tem a possibilidade de escapar, de voltar à liberdade, mas não o faz. Ele fica. Prefere o conforto à incerteza. Isso soa familiar. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas vivem em jaulas invisíveis sem nem perceber? Quantas estão presas em uma vida que não escolheram, mas que aceitaram porque é confortável? Porque aqui está a verdade brutal: o conforto é a armadilha mais perigosa já inventada. Não dói, não assusta, não avisa. Ele se infiltra em sua vida na forma de uma rotina agradável, de um salário estável, de distrações que mantêm você ocupado, mas nunca acordado. E, pouco a pouco, você deixa de se importar com o fato de as portas estarem abertas. Venderam a ideia de que o conforto é o objetivo, que o propósito da vida é chegar a um ponto onde você não precise lutar, onde tudo seja fácil, seguro, estável. Mas me diga, o que alguém construiu que nunca enfrentou uma tempestade? Que histórias pode contar quem nunca se perdeu? Que vitória pode reivindicar quem jamais arriscou? A resposta é simples: nada. O conforto é uma droga, e como toda droga, cria dependência. Ele te adormece, convence você de que estar bem é suficiente, que você não precisa de mais, que não deve questionar, que não deve se incomodar. A sociedade está projetada para te manter nesse estado. Ela te dá entretenimento rápido, prazeres instantâneos, redes sociais que fazem você sentir que está fazendo algo, quando na verdade não faz nada. Um sistema educacional que te treina para ser obediente, mas nunca livre. Um trabalho que paga o suficiente para você sobreviver, mas nunca para você escapar. É uma prisão sem paredes, uma jaula com a porta aberta. Mas sabe o que é o pior? Você mesmo escolhe ficar dentro. Não me entenda mal, o conforto não é ruim por si só, mas quando se torna seu único objetivo, quando o medo da mudança é mais forte que o desejo de crescer, você está acabado. Porque aqui está o princípio fundamental que ninguém quer aceitar: o crescimento só ocorre no desconforto. Veja qualquer história de sucesso, qualquer pessoa que você admire, todos têm algo em comum: em algum momento, abraçaram a incerteza, enfrentaram o caos, saltaram sem rede e sofreram. Caíram, duvidaram, mas seguiram em frente, porque a vida não recompensa os que buscam segurança, recompensa os que ousam. E, no entanto, a maioria escolhe ficar na jaula, porque sair significa renunciar a tudo o que lhe ensinaram, significa romper com a rotina, com a segurança, com a falsa paz de uma vida sem sobressaltos. E isso assusta. Porque lá fora existe caos, há fracassos, há noites de insônia se perguntando se tomou a decisão certa. Existem dias em que você sente que tudo está desmoronando, mas também há algo que você nunca encontrará no conforto: a vida real. Porque aqui está a verdade que ninguém te diz: o sofrimento tem sentido, a incerteza é necessária, o desconforto é o preço da evolução. E a pergunta é: você está disposto a pagá-lo? O mais, de tudo isso é que a maioria nem percebe que está presa. Convencem-se de que estão bem. Agarram-se a desculpas: agora não é o momento, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo. Mentiras puras, mentiras. Porque o momento perfeito não existe. Você nunca vai se sentir pronto. E se esperar que tudo esteja alinhado, se esperar pela sinalização ideal, vai morrer esperando. O mundo pertence aos que agem, aos que decidem se mover, mesmo que não saibam exatamente para onde. Aos que entendem que cada dia na jaula é um dia perdido. O desconforto é o caminho, a incerteza é a única garantia. Então me diga, quanto mais você vai esperar? Quantas oportunidades mais vai deixar passar por medo de perder o que nem sequer quer? Quantas vezes mais vai dizer a si mesmo que começará amanhã? Porque aqui está a última verdade brutal: o tempo não espera ninguém. Cada dia que você passa no conforto é um dia a menos que tem para construir algo significativo. E o dia em que perceber isso, pode ser tarde demais. A jaula está aberta, sempre esteve. A única pergunta é: você vai sair? Mas aqui está o verdadeiro problema: não é só que a jaula está aberta, não é só que você pode sair quando quiser, é que, no fundo, nem sequer quer.
Porque a verdade é que o conforto te mudou. Você não é mais a mesma pessoa que era antes de entrar. A jaula te tornou mais suave, mais dócil, mais complacente. E o pior, fez você esquecer o que significa viver de verdade. Porque a vida real, não se sente como dias idênticos encadeados uns aos outros. Não se sente como um calendário sem propósito. Não se sente como acordar com a sensação de que hoje será igual de insignificante que ontem. Mas lá está você, repetindo a mesma rotina, convencendo-se de que está bem. Deixe-me te fazer uma pergunta: quando foi a última vez que fez algo que te fez sentir vivo? Não algo divertido, não algo confortável. Algo que te queimasse por dentro, que te acordasse, que te fizesse sentir que estava à beira de algo grande. Se você não pode responder, então já sabe, a verdade: te domesticaram. Porque não se trata só de conforto, se trata do que você perde quando se acostuma com ele. Você perde a capacidade de arriscar, perde a fome de algo melhor, perde a vontade de sair do estabelecido. E quando você perceber que tudo o que acreditava ser normal é apenas uma jaula disfarçada, já será tarde. Porque a jaula não é um lugar, é um estado mental. E se você passar tempo suficiente nela, ela se torna parte de você. Não precisa de barras se já não tem o impulso de escapar. Não precisa de uma fechadura se já não procura a chave. E esse é o verdadeiro propósito do sistema: te fazer esquecer que há algo além. Não apenas te prenderam no conforto, te treinaram para defendê-lo. Cada vez que alguém ousa sair, atacam, ridicularizam, chamam de louco, sonhador, irresponsável. Porque quando alguém escapa, ele lembra aos outros que também poderiam fazer isso. E isso é a última coisa que querem aceitar, porque admitir isso significaria aceitar que desperdiçaram anos, décadas, uma vida inteira se conformando com menos do que realmente queriam. Então, ao invés de sair, tentam te convencer a ficar. Porque arriscar o que tem? E se falhar? E se perder tudo? Como se perder uma mediocridade fosse uma verdadeira perda. Como se não fosse pior ficar exatamente onde está. Como se não fosse pior viver com a certeza de que nunca tentou. Aqui está a realidade: te estão comprando com migalhas. Te vendem estabilidade em troca da sua ambição, segurança em troca da sua liberdade, conforto em troca do seu potencial. E você aceita, em troca de uma rotina previsível, em troca de um salário suficiente para não reclamar, mas insuficiente para ser livre, em troca de distrações que te fazem esquecer o que realmente quer. O sistema não precisa de barras, só precisa te manter suficientemente entretido para que nunca questione sua própria jaula. E quando a ideia de escapar cruza sua mente, o medo te impede. E se não funcionar? E se terminar pior? Deixe-me te dizer algo: não há pior fracasso do que nunca tentar. Porque o que mais destrói o ser humano não é a dor do risco, é a morte lenta da inação. É a dúvida constante do que você poderia ter sido. É a agonia de se olhar no espelho e saber que não deu tudo, que se entregou antes de começar. Esse é o verdadeiro inferno. E aqui vem a pergunta que muda tudo: se você soubesse que dentro de 5 anos estará no mesmo lugar onde está hoje, você ainda esperaria? Se a resposta for não, então a pergunta real é: o que você está fazendo a respeito? As pessoas sempre dizem que querem mais, que querem liberdade, que querem propósito, que querem deixar sua marca. Mas quando chega a hora de pagar o preço, recuam. Porque a liberdade custa. A vida real custa. Vai-te custar abandonar a segurança do conhecido, vai-te custar enfrentar o julgamento dos outros, vai-te custar noites de incerteza, fracassos, cicatrizes. Mas me diga, o conforto não está te custando algo também? Porque cada dia na jaula custa oportunidades que nunca voltarão, custa experiências que você nunca viverá, custa a vida que poderia ter tido. E se você acha que isso não é um preço alto, é porque ainda não entendeu o que está perdendo. Então aqui está a verdade mais brutal de todas: ou você escolhe a dor do desconforto, ou escolhe a dor do arrependimento. Uma dura um momento, a outra a vida inteira. E o pior é que a maioria só perceberá isso quando já for tarde demais, quando olhar para trás e ver que tudo o que fez foi seguir ordens, cumprir expectativas, jogar pelo seguro. Quando perceberem que sua vida nunca foi realmente sua, quando entenderem que a jaula nunca esteve fechada, mas nunca tiveram coragem de sair. Então me diga, você vai esperar até que seja tarde demais? Vai continuar dando as mesmas desculpas? Ou finalmente vai tomar o controle da sua própria vida? Porque a jaula está aberta, e a única pergunta é: você vai ficar aí dentro ou finalmente vai acordar? Olhe bem sua vida.
Observa sem filtros, sem desculpas, sem adornos. Faça a pergunta que você tem evitado por anos: estou realmente vivendo ou apenas existindo? Porque a maioria nem está viva, apenas respira, apenas sobrevive, apenas segue o roteiro que alguém mais escreveu para ela. Mas há algo dentro de você, certo? Algo que se retorce quando ouve isso, algo que sabe que há mais, que pode haver mais. Essa é a parte de você que ainda não morreu, a parte que lembra que antes queria algo maior, que antes sonhava sem medo. Mas a pergunta não é se você ainda sente isso. A pergunta é: você vai fazer algo a respeito? Porque aqui está a verdade final: ninguém virá te salvar. Ninguém vai abrir a porta da jaula por você. Ninguém vai te empurrar para fora. Porque as pessoas ao seu redor também estão presas, também estão adormecidas, também estão tão confortáveis em suas rotinas que, se falarem sobre mudança, vão te olhar como se você fosse louco. Você não pode esperar aprovação, você não pode esperar o momento perfeito, você não pode esperar que o medo desapareça. A única coisa que você pode fazer é se mover. Sem garantias, sem certezas, sem saber se dará certo. Mas sabendo disso, ficar onde está não é uma opção. Porque se não arriscar, se não der o passo, se não tentar, então você não precisa que ninguém feche a jaula. Você mesmo a terá selado de dentro. E eu sei o que você está pensando: de onde começo? Comece cortando o que te mantém preso. Comece questionando cada coisa que você dá como certa. Comece se incomodando. Comece fazendo o que sempre quis fazer, mas evitou porque não é o momento. O momento é agora. Sempre foi agora. Porque a vida não espera, não faz pausas, não se detém para ver se finalmente decide se mover. A vida continua, com ou sem você. E a única pergunta que importa é: você vai ser o protagonista ou apenas outro espectador? Silêncio. Um segundo de pausa para que as palavras calem fundo. Se você chegou até aqui, significa que há algo dentro de você que ainda não se entregou. Mas ouvir isso não é suficiente. Você tem duas opções: fechar este vídeo e voltar ao mesmo, à rotina, ao piloto automático, ao ciclo infinito de distrações e desculpas, ou pegar essa sensação, esse fogo que você sente agora, e usá-lo para se mover, mesmo sem saber exatamente para onde. Mesmo com medo. Porque a diferença entre os que escapam e os que ficam presos não é a falta de medo. É o que fazem apesar dele. Se isso ressoou com você, quero que faça algo: vá aos comentários e escreva: a jaula está aberta. Não como um simples comentário, não como uma frase vazia, mas como um compromisso. Porque se você chegou até aqui, já não há volta. A jaula está aberta. Só falta decidir sair. Se inscreva se quiser mais disso, se quiser que continuemos juntos destruindo as mentiras que nos venderam. E lembre-se: a vida recompensa aqueles que ousam. Agora me diga: você vai ser um deles? Responda sinceramente nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.